A paz seja convosco, seja bem-vindo. Nós estamos falando sobre intimidade com Deus e hoje é o momento de reflexão, é o momento de uma autoanálise, para nós olharmos para dentro de nós, para ver quais frutos estamos produzindo, porque quando nós temos intimidade com Deus, nós estamos buscando a Deus e nós entregamos a nossa vida a Deus, nós produzimos bons frutos. Mas quando nós vamos nos distanciando e nós continuamos na prática do pecado, nós produzimos maus frutos. Nós vemos isso no livro de Salmos, capítulo 1, que aquele que medita na lei do Senhor é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, e na estação própria dá o seu fruto e as suas folhas não caem. E eu disse para os irmãos que Jesus nos compara como uma árvore, e o texto que eu quero pegar hoje vai falar sobre isso. Nós vamos usar dois textos, Mateus capítulo 7, verso 16 e Gálatas capítulo 5. Mas primeiro nós vamos ler Mateus capítulo 7, verso 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore boa dar frutos bons, a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que dá bom fruto, corta-se; toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, Jesus conhece a nossa vida pelos nossos frutos que nós estamos produzindo. E quais são os frutos que estamos produzindo? Nós precisamos fazer essa autoanálise, nós precisamos olhar para dentro de nós, e é isso que iremos fazer hoje, olhar para dentro de nós. No livro de Gálatas, capítulo 5, verso 16, vai dizer: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. A palavra aqui, concupiscência, é desejo, os desejos da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então aqui o apóstolo Paulo vai dizer para nós andarmos em espírito, para não cumprir o desejo da carne. E ele vai dizer no versículo 17, porque a carne cobiça contra o espírito, então, e o espírito contra a carne. Então o apóstolo Paulo aqui está nos mostrando que existe uma batalha dentro de nós. A carne deseja as concupiscências desse mundo, e o espírito deseja buscar ao Senhor. Então há uma batalha dentro de nós constante. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Você está entendendo agora a importância de termos um relacionamento com o Senhor? O porquê o Espírito Santo quer ter intimidade conosco? Porque nós temos que andar no Espírito. Existe sim uma batalha dentro de nós, uma guerra dentro de nós, existe. E se nós alimentarmos a carne vai prevalecer. E nós vamos começar a produzir maus frutos. Mas se nós buscarmos ao Senhor em oração, em jejum, meditação da palavra, colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida, nós vamos andar pelo Espírito e vamos produzir bons frutos. E hoje nós iremos ver somente os maus frutos, quando eu cedo o desejo da carne. Quando eu alimento o desejo da carne, eu começo a produzir esses frutos aqui. Eu quero que você preste atenção, porque é uma autoanálise que nós vamos fazer conosco hoje. Gálatas capítulo 5, verso 19.
Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, agora ele vai dar nome às obras da carne: prostituição, impureza, lascívia. Lascívia é sensualidade, usar roupa sensual, ser sensual. Idolatria. Idolatria é adorar imagens, adorar objetos, adorar o dinheiro, adorar carro, adorar casa, adorar pessoas, ter pessoas como ídolo. Feitiçarias, qualquer tipo de feitiçaria, astrologia, todas essas coisas que envolvem signo, envolve oferenda, tudo isso. Palavras, oração contrária. Inimizades, pessoas que vivem brigando, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, pessoas que ficam bebendo, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, quando eu permito que a carne prevaleça e vou me afastando do Senhor, esses frutos vão sendo produzidos na minha vida. Por quê? Porque nós somos ruins. O pecado está dentro de nós. O apóstolo Paulo nos mostra, há uma luta, há um choque constante dentro de nós. E é somente com a presença do Espírito Santo que iremos vencer. É somente renunciando à concupiscência deste mundo que eu irei vencer, andando em espírito. E aqui, irmãos, eu não quero colocar um peso sobre a vida de sobre a vida de vocês, não. Mas a Bíblia declara que os que cometem, ou seja, errar, nós vamos errar. Pecar, nós vamos pecar. Porque perfeição é somente na eternidade, no céu, quando nós estivermos no céu, ali seremos perfeitos. Mas aqueles que cometem, ou seja, aqueles que permanecem na prática do pecado, aqueles que permanecem na prática, eles não herdarão o reino dos céus. Ou seja, que não acha arrependimento nele. E o que Jesus disse lá na árvore dos bons frutos? Jesus disse: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E aqui ele está dizendo: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É preciso nós entendermos isso. Então hoje, para não ficar muito longo, amanhã nós iremos falar do fruto do Espírito. Mas esses são os frutos da carne. Será que faça essa pergunta para você, será que eu estou produzindo esse fruto no meu dia a dia? Inveja, bebedice, glutonaria, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, impureza, lascívia, prostituição. Será que eu tenho produzido? É uma autoanálise. A Bíblia diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Hoje é um dia de nos examinarmos, porque se estamos cumprindo esses frutos, se esses frutos estão saindo de nós, é porque estamos distante de Deus. E é necessário nós nos arrependermos e voltarmos para Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.